Se hoje fosse sua última noite, como você entregaria sua alma a Deus? Essa pergunta pode até assustar num primeiro momento, mas ela carrega uma urgência que não dá para ignorar. Porque a verdade é que cada noite pode ser a nossa última, e muitas vezes a gente vai dormir carregando o coração cheio de coisas mal resolvidas. Mágoas não entregues, orações adiadas, perdões não concedidos, conversas com Deus deixadas para depois. Mas e se o depois não vier? E se o silêncio da noite for o último suspiro do nosso tempo aqui? O que você diria a Jesus? O que você entregaria? O que ainda precisa ser curado, convertido, consagrado? Fica comigo até o final, porque o que vamos viver agora não é apenas mais um vídeo de oração da noite, é um encontro, um clamor, um pedido profundo de salvação, não só para você, mas também para as almas que mais precisam. Juntos, com Nossa Senhora de Fátima, vamos interceder, pedir perdão, oferecer nossa noite, nossa vida, nosso arrependimento. E vamos nos unir àquela mensagem que a Mãe de Deus deixou aos 3 pastorinhos: oração, penitência e conversão. 3 palavras que parecem simples, mas que têm poder para mudar destinos, tocar corações e salvar almas. Você já sentiu um peso no peito ao deitar? Como se sua alma estivesse pedindo por algo que você não sabe explicar? Em que sentiu que precisava falar com Deus, mas não sabia por onde começar? Já teve vontade de pedir paz ao mundo, mas se sentiu pequeno demais? Pois saiba que a sua oração, mesmo silenciosa, tem valor eterno. A sua fé, mesmo vacilante, move o coração de Deus. E Maria, nossa mãe, está aqui agora, disposta a levar cada palavra sua até os pés de Jesus. A mensagem de Fátima não ficou no passado. Ela ecoa ainda hoje nos pedidos simples mais profundos de Nossa Senhora. Rezem, façam penitência, convertam seus corações, porque o mundo precisa de paz, e essa paz começa dentro de cada um de nós. Começa na nossa decisão de fechar os olhos à noite, não com medo, mas com confiança. Não com pressa, mas com entrega. Não com o coração pesado, mas com o espírito em oração. E é por isso que esta oração da noite é diferente, porque ela não é apenas sobre você e seu dia. É sobre o céu inteiro que deseja se aproximar. É sobre almas que podem ser salvas por uma súplica feita com fé. É sobre o milagre que acontece quando um filho ou filha de Deus se ajoelha, mesmo cansado, mesmo sem palavras, e apenas diz: Senhor, estou aqui. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente reza com Maria, quando une nossa voz à dela, algo sobrenatural acontece, e é isso que vamos viver juntos agora. E enquanto nos preparamos para esse momento tão especial de oração, quero abrir um espaço aqui para algo muito importante. A sua voz também faz parte dessa noite. O que você está sentindo agora? O que essa mensagem despertou em você? Às vezes escrever é um jeito de rezar com as mãos, de colocar para fora o que o coração carrega em silêncio. Então, se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. Pode ser uma palavra, uma memória, um pedido, tudo o que sai com sinceridade Maria leva até Jesus com carinho. E se essa oração está te ajudando a encerrar o dia em paz, curtir esse vídeo é uma forma simples, mas poderosa de dizer: eu acredito na força da oração. Isso também ajuda o conteúdo a chegar até outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa mensagem antes de dormir. E se você sente que encontrou aqui um lugar de fé, de acolhimento, de esperança, se inscreve no canal. Assim, a cada nova oração, a gente segue juntos, noite após noite, construindo uma corrente de fé que não dorme. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais corações. Agora, com a alma mais leve e o coração preparado, seguimos juntos nessa oração com Nossa Senhora de Fátima, confiando que cada súplica será ouvida pelo céu hoje à noite. O que vamos viver juntos é muito mais do que uma oração antes de dormir. É um momento de entrega profunda, inspirado na mensagem que Nossa Senhora de Fátima deixou ao mundo há mais de 100 anos, mas que continua viva, atual e urgente. Esta oração da noite nasce de um chamado do céu, um convite para sermos intercessores, pelas nossas famílias, pela nossa nação, por todas as almas que ainda não conhecem o amor de Deus. Quando Maria apareceu aos 3 pastorinhos em Fátima, ela não trouxe promessas vazias. Ela veio com um pedido claro, simples e ao mesmo tempo transformador: oração, penitência e conversão. 3 palavras que, quando acolhidas com o coração aberto, têm o poder de mudar o mundo de dentro para fora. E é com esse espírito que agora nos unimos em oração, como filhos que desejam responder ao apelo da mãe, oferecendo esta noite como uma súplica pela paz no mundo e pela salvação das almas. Talvez você esteja aí, no silêncio do seu quarto, cansado, com a mente cheia e o coração inquieto. Talvez esteja sentindo que não tem muito a oferecer hoje. Mas saiba, Deus não precisa de palavras bonitas, Ele precisa de corações sinceros. Maria não busca os fortes,
ela acolhe os dispostos. E quando você se junta a essa oração, mesmo em silêncio, mesmo com lágrimas, você está participando de uma batalha espiritual que salva vidas, inclusive a sua. A cada Ave Maria rezada com fé, uma alma pode ser tocada. A cada pedido feito com amor, um coração distante pode voltar para Deus. A cada pequena penitência oferecida com humildade, um pedaço do mundo é curado. Isso é real, isso é espiritual, isso é eterno. E é por isso que esta oração da noite não é apenas para você dormir em paz. É para que o mundo também encontre a paz verdadeira que vem de Cristo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando compreendemos o valor espiritual da nossa entrega, percebemos que até o cansaço do nosso dia pode ser ofertado como um presente precioso aos céus. Comenta aí, Maria. Eu rezo contigo pela paz. Se você sente que essa oração já começou a tocar algo dentro de você que o mundo não pode preencher. Em Fátima, quando Nossa Senhora apareceu aos 3 pequenos pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, menos sua mensagem foi tão simples quanto urgente. Rezem, façam penitência, convertam seus corações. Ela não veio para nos assustar, mas para nos despertar. Porque o mundo, mergulhado no egoísmo, na violência e na frieza espiritual, já estava se afastando da luz. E como uma boa mãe, Maria veio alertar seus filhos antes que o pior acontecesse. Ela não falou apenas de guerras visíveis, mas das guerras que nascem dentro de nós, entre o orgulho e o amor, entre a vaidade e a humildade, entre o pecado e a graça. E o mais impressionante é que ela escolheu crianças para entregar essa mensagem ao mundo, não padres, nem teólogos, nem poderosos, crianças. Porque ela sabia que a pureza e a simplicidade do coração são os canais mais diretos para tocar o céu. Ela revelou verdades profundas através de olhos inocentes e pediu algo que todos nós podemos fazer, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Oração do coração, arrependimento sincero e transformação de vida. A oração não era só por si mesmos, mas especialmente pelas almas que mais precisam, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pela reparação das ofensas ao coração de Jesus. E é por isso que esta oração da noite tem tanto valor, porque ela continua o apelo de Maria, ela nos coloca novamente nesse lugar de súplica, de intercessão, de reparação. É como se ao orarmos agora estivéssemos dizendo: Mãe, eu não esqueci do teu pedido. Eu quero te ajudar a salvar almas. Penitência, na linguagem de Fátima, não é castigo. É amor que repara. É quando deixamos de lado nossos caprichos para ofertar algo por alguém que nem conhecemos. É quando renunciamos a nós mesmos por amor a Cristo. E a conversão é um processo diário. Não é apenas deixar o pecado. É permitir que Deus nos transforme por inteiro, pouco a pouco, cada noite, cada oração. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando você entende que cada gesto seu pode ser uma ponte entre a terra e o céu, você começa a enxergar a vida com um propósito muito maior do que simplesmente existir. Comenta aí. Eu me uno a Maria pela conversão das almas. Se essa mensagem despertou no seu coração esse desejo de fazer parte do plano de Deus para a paz verdadeira, se olharmos com sinceridade para o mundo à nossa volta, vamos perceber que o clamor de Nossa Senhora em Fátima não pertence apenas ao passado. Ele é atual, urgente e necessário. A guerra pode não estar sempre estampada nas manchetes com tanques e bombas, mas ela está viva, feroz e silenciosa em muitos corações. Lares divididos por palavras duras, famílias afastadas por orgulho, jovens perdidos em vícios, almas sufocadas por vazios profundos, tudo isso é batalha. Tudo isso é campo espiritual onde a paz precisa chegar. E essa paz não virá por decretos ou discursos bonitos. Ela só virá pela conversão, pela oração e pela abertura sincera de cada coração à graça de Deus. Quantas vezes nos acostumamos com o caos? Quantas vezes achamos normal conviver com medo, ansiedade, desconfiança, violência? Mas o plano do céu sempre foi outro. Maria apareceu em Fátima para nos lembrar que há um caminho, e que esse caminho é possível, mesmo diante de tudo isso. Quando ela pediu o rosário todos os dias, não foi uma sugestão devocional, foi uma estratégia espiritual, uma arma de luz contra as trevas que se espalham cada vez mais onde a fé enfraquece. E agora, tantos anos depois, a voz da mãe ainda ressoa, e mais do que nunca, precisa ser ouvida. Porque vivemos uma era em que a distração rouba a nossa atenção de Deus. A velocidade da vida tenta enterrar o sagrado no fundo da nossa agenda. Mas Maria vem, de novo e sempre, com uma mensagem que corta o ruído. Rezem, convertam-se, façam penitência, porque o amor de Deus quer salvar, mas precisa encontrar corações abertos. A oração da noite que fazemos hoje carrega em si esse eco do céu. Ela não é isolada nem pequena, ela é parte de algo muito maior.
uma corrente de intercessão que une filhos do mundo inteiro, clamando com Maria pela salvação das almas e pela verdadeira paz, uma paz que começa no íntimo, que transforma a mentalidade, que redefine decisões, que quebra barreiras entre o céu e a terra. Essa oração feita com fé tem impacto, tem poder, tem direção. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente entende que o chamado de Fátima não é só para os outros, mas também para nós, algo dentro da gente começa a despertar, e essa consciência já é o primeiro passo da conversão. Comenta aí, Maria. Desperta meu coração para a paz, se você também sente que essa mensagem precisa ser vivida hoje, aqui por cada um de nós. Agora, eu te convido a deixar tudo lá fora, silencie por um instante a correria do dia, os ruídos da mente, as pressões do amanhã. Respire fundo, mais uma vez. Permita que esse momento se torne sagrado. Mesmo que você esteja apenas sentado no seu quarto, talvez com a luz apagada e o coração cansado, esse é o seu altar. Essa é a sua hora. Não precisa fazer esforço para rezar bonito. Basta estar presente inteiro, com o pouco que você tem, com o muito que sente. É aqui que começa o verdadeiro recolhimento. Quando nos esvaziamos das distrações para nos enchermos da presença de Deus. Feche os olhos se puder. Imagine que Maria está ao seu lado agora. Sim, Nossa Senhora de Fátima, com aquele olhar de mãe que compreende, que acolhe, que se inclina até os seus pés para ouvir mesmo aquilo que você ainda não consegue dizer. Ela está contigo. Não é só uma imagem, uma devoção, uma lembrança. Ela está viva, intercedendo por você, como fez por tantos antes de nós. E diante dela, ao lado dela, está Jesus presente en silencioso, profundamente atento ao que se passa no mais íntimo do seu ser. Agora é só você, Maria e Jesus. Não importa o que te trouxe até aqui, menos angústia, gratidão, esperança ou uma dor que ninguém mais conhece. Agora tudo pode ser colocado diante dele. Se há medo, ele acolhe. Se há culpa, ele perdoa. Se há saudade, ele consola. Se há fé, mesmo pequena, ele multiplica. Maria está com você nesse instante para te lembrar que você não está só, que Deus não esqueceu de você e que essa noite pode ser diferente se você escolher confiar, mesmo sem entender tudo. Permita-se repousar nesse instante. Permita que sua alma se incline em reverência. Maria nos ensina isso. A verdadeira oração nasce do silêncio, da humildade, da simplicidade. Você não precisa de grandes palavras. Precisa só se abrir. Porque quando você para rezar com o coração, o still say move, o que você está fazendo agora, mesmo com sono, mesmo com cansaço, tem um impacto invisível, mais profundo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque é exatamente nesses momentos simples e escondidos que a graça se revela. E quando nos unimos a Maria, até o silêncio se transforma em intercessão poderosa. Comenta aí, agora sou só eu, Maria e Jesus, se você sentiu esse recolhimento verdadeiro começar dentro de você. Senhor Jesus, eu me coloco em tua presença nesta noite. E junto com Maria, nossa mãe de Fátima, quero clamar pela salvação das almas. Com o coração aberto, mesmo diante do cansaço, eu me prostro espiritualmente diante de ti, reconhecendo que preciso de ti, que o mundo precisa de ti e que tantas almas, Senhor, caminham no escuro sem saber da tua luz. Hoje, nesta oração da noite, eu não quero olhar apenas para mim. Quero, com humildade, unir minha voz à da tua Mãe Santíssima e pedir com fé: salva, Senhor, aqueles que estão perdidos. Liberta os corações que foram feridos. Conduz ao teu amor os que já não acreditam em mais nada. Jesus, nesta entrega pessoal, eu coloco não apenas os meus pedidos, mas também minhas dores ocultas, meus pecados confessados e os que ainda nem tive coragem de reconhecer. Eu te entrego minha história, meu presente e aquilo que ainda não vivi, porque sei que a salvação é um dom e não algo que eu possa conquistar sozinho. E é por isso que confio em tua misericórdia, porque mesmo diante das minhas quedas, tu permaneces fiel. Mesmo quando eu me esqueço de ti, tu continuas me procurando. E agora, neste instante sagrado, eu permito que tua graça me encontre mais uma vez, Maria. Minha mãe, eu te peço, leva este clamor ao teu filho. Intercede não apenas por mim, mas por aqueles que estão à beira do abismo sem força para voltar. Pelos que nunca conheceram o amor de Deus. Pelos que se afastaram. Pelos que já não rezam. Pelos que não acreditam mais. Envolve-os com teu manto de ternura. Pede por eles, mãe, como pediste em Fátima, com aquele olhar cheio de compaixão, que ainda hoje atravessa o tempo e toca os nossos corações. E Senhor, se eu posso hoje ser uma pequena chama no meio da escuridão, então acende em mim esse desejo ardente de rezar por aqueles que nem sabem que precisam de oração. Torna-me ponte entre o céu e a terra.
mesmo que em silêncio, mesmo que só com lágrimas, mesmo que só com esse coração frágil, mas desejoso de fazer a tua vontade. Que esta noite, marcada por esta oração, seja também marcada por salvação, que almas sejam alcançadas, que corações sejam tocados, e que minha fé, mesmo pequena, encontre em ti abrigo, força e direção. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente ora unido ao céu, até o invisível se transforma menos e o impossível começa a ceder à força do amor que intercede. Comenta aí, Maria. Clama comigo pela salvação das almas. Se esse momento de oração já tocou algo dentro de você que palavras humanas não explicam, mas a fé reconhece: Senhor, eu peço perdão por mim, pelos meus e por tantos que ainda não conhecem teu amor. Porque quando a gente para e olha com sinceridade para dentro da alma, percebe que existem coisas que já deveriam ter mudado há muito tempo. Feridas que a gente insiste em esconder. Atitudes que machucam os outros e que no fundo também machucam a gente mesmo. Palavras ditas no impulso, omissões que parecem pequenas, mas que vão se acumulando e o coração vai ficando pesado. Quantas vezes eu deixei passar a chance de ser mais paciente, mais generoso, mais justo? Quantas vezes eu escolhi o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não era o certo? E é nesse ponto que a gente entende o que é a verdadeira penitência. Não é só rezar algumas palavras decoradas, ou fazer um esforço superficial para parecer melhor. A penitência de verdade começa quando o coração se dobra, quando a gente para de justificar os próprios erros e simplesmente reconhece: Senhor, eu errei e eu quero mudar. É um arrependimento que não paralisa, mas que o transforma, que faz a gente olhar para trás com dor, mas também com esperança. Derek, porque o arrependimento que vem de Deus não é condenação, é convite. Convite para uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver, de escolher, de amar. E não é só por mim que eu quero pedir perdão hoje. É por tantos que nem percebem o quanto estão afastados, pelas decisões impensadas, pelos momentos de frieza, pela indiferença com o sofrimento do outro. Quantas pessoas agora estão seguindo caminhos que parecem bonitos por fora, mas por dentro são um verdadeiro vazio? Caminhos que prometem felicidade rápida, mas que só geram mais solidão, mais culpa, mais distância do que realmente importa. Senhor, eu quero interceder por essas almas. Quero de algum modo ser instrumento de reparação, mesmo que de forma silenciosa e escondida, porque eu sei que cada pequena entrega, cada oração feita com sinceridade tem um impacto invisível, mas real, na vida de alguém. E se for preciso chorar, que seja um choro que limpa. Se for preciso me ajoelhar espiritualmente, que eu faça isso com verdade. Sem máscaras, sem desculpas, apenas com a alma nua diante de ti, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim e de todos que precisam de ti. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente entende o valor da reparação, começa a enxergar que existem bastidores espirituais que a gente nem imagina, e que muitas vezes a nossa pequena dor oferecida com amor pode gerar uma transformação muito maior do que pensamos. Comenta aí, Senhor. Tem misericórdia de nós. Se você também sente que essa oração está te levando a um lugar de arrependimento e desejo de recomeço. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando a gente começa a olhar para a própria vida com essa sede de transformação, a gente entende que não pode fazer essa jornada sozinho. Existe uma verdade oculta que muitas vezes a correria do dia a dia nos impede de enxergar. O céu inteiro se move quando um coração decide interceder por outro. E é aí que Maria, nossa mãe de Fátima, entra com uma força que a gente mal consegue dimensionar. Ela não é só uma personagem bonita da história da fé. Ela é uma presença viva, real, uma aliada incansável na luta pela salvação das almas. E quando a gente chama por ela com fé, quando a gente diz: Mãe, leva ao teu filho este clamor, converte os corações curasnax, resgata as almas que mais precisam de salvação, algo acontece no invisível. É como se nossas palavras, frágeis do jeito que são, ganhassem peso, direção e um poder de impacto que ultrapassa os limites da lógica humana. Maria sabe como tocar o coração de Jesus. Ela sabe como apresentar cada pedido, cada lágrima, cada intenção escondida no fundo da nossa alma. Nesse momento, o que eu sinto é que Deus está nos convidando a sair de uma mentalidade focada só nos próprios problemas e a abraçar uma missão maior. A nossa oração tem poder de romper cadeias, de mudar histórias, de alterar os bastidores espirituais que os nossos olhos não veem. Tem gente agora em algum lugar do mundo que está prestes a tomar uma decisão que pode marcar a eternidade. E talvez a nossa oração, feita com um coração sincero, seja o ponto de virada que essa pessoa tanto precisa. E o mais bonito é perceber que essa intercessão não é uma tarefa solitária, é uma parceria com o céu. Maria nos ensina a rezar, com o olhar voltado para os outros, a ter uma fé que ultrapassa o próprio umbigo. A gente começa orando por alguém, e sem perceber,
Deus vai curando também as nossas próprias feridas. Vai moldando a nossa mentalidade, mudando a nossa forma de enxergar a vida, os problemas, as pessoas ao nosso redor. Tudo começa a ganhar uma nova perspectiva. Comenta aí, Mãe de Fátima. Intercede por nós se você também sente esse chamado de rezar com mais verdade, com mais amor pelos que mais precisam. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando a gente fala em intercessão, em penitência, em reparação, tudo isso desemboca numa necessidade urgente que o mundo inteiro sente, mas poucos têm coragem de reconhecer. A paz verdadeira, não essa paz superficial, de momentos breves e vazios, mas aquela paz que nasce de corações convertidos, de decisões conscientes, de uma transformação interior que reflete no coletivo. É impossível falar de salvação das almas e não falar da paz que o mundo tanto precisa. Porque enquanto houver corações endurecidos, enquanto houver egoísmo, orgulho, injustiça, a guerra vai continuar existindo, seja nas nações, nas famílias ou dentro de nós mesmos. E é por isso que hoje, nesta oração, eu quero me unir a esse clamor que atravessa os séculos. O mesmo clamor que Maria fez ecoar em Fátima, pedindo pela conversão dos pecadores e pelo fim das guerras. Senhor, dá-nos a paz que o mundo não pode dar, porque a gente já percebeu que as soluções humanas, por mais bem intencionadas que sejam, não conseguem mudar o que só o céu pode transformar. A paz começa quando um coração se dobra diante de ti, quando alguém escolhe perdoar. Quando uma decisão de amor vence o ciclo do ódio. Quando a mentalidade muda e a gente entende que cada escolha tem um impacto que vai muito além do que a gente vê. Tem famílias agora desfeitas, relacionamentos quebrados, pessoas sofrendo em silêncio, e tudo isso é reflexo dessa ausência de paz que começa no interior. Por isso, Senhor, eu te peço, cura os lares feridos, visita os países em conflito, consola os que perderam tudo por causa da violência, mas acima de tudo, converte os corações, porque só um coração convertido é capaz de gerar paz verdadeira. Que cada lágrima derramada nesta oração se transforme numa semente de esperança, plantada nos bastidores espirituais da história da humanidade. E se a minha oração hoje pode ser esse grão de mostarda, então que seja, que ela alcance o impossível, que ela toque onde eu nunca vou poder chegar fisicamente, mas que o teu espírito alcança sem barreiras, sem limite, sem demora. Escreve aí nos comentários. Senhor, dá-nos a paz verdadeira. Se essa oração já está mexendo com alguma verdade dentro de você, agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a nossa oração não termina quando a gente diz amém. Na verdade é aí que ela começa a se espalhar, a criar impacto, a tocar lugares que a gente nunca imaginou alcançar. Existe uma verdade oculta que muitas vezes a gente só percebe quando olha para trás e vê os pequenos milagres que foram acontecendo no caminho. Um coração que voltou a ter esperança, uma família que se reconciliou, alguém que no silêncio da própria dor sentiu de repente um consolo que só pode ter vindo do céu. São os bastidores da fé que Deus vai costurando enquanto a gente reza. E eu sei que talvez você esteja aí agora com o coração cheio de intenções, com nomes que vêm à sua mente, com situações que você carrega no peito. Talvez sejam feridas antigas, talvez sejam batalhas recentes, talvez seja aquela sensação de que o mundo está pesado demais e que a sua oração parece pequena diante de tanto sofrimento coletivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu sinto no fundo da alma. Nenhuma oração feita com verdade é ignorada. Cada palavra que você oferece, cada suspiro, cada lágrima, tudo isso é recolhido por Deus. Maria, nossa Mãe de Fátima, está levando esse clamor ao coração de Jesus neste exato momento, e se hoje por um instante você se sentiu parte dessa corrente de fé, saiba que isso não é por acaso. Existe uma conexão espiritual acontecendo aqui. Um convite para que a gente continue caminhando junto, rezando junto, acreditando junto, porque o mundo precisa de pessoas que não desistam de interceder. Precisa de corações dispostos a acreditar na força da oração, mesmo quando tudo parece contrário. Se essa oração tocou o seu coração, comenta aqui abaixo. Maria, eu rezo contigo pela paz. Curta o vídeo para que mais pessoas entrem nessa corrente de oração. E se quiser seguir conosco nessa jornada de fé, se inscreva no canal e venha rezar todas as noites. Maria está contigo. Jesus stay you. E juntos, estamos caminhando para o céu. E se você ficou comigo até aqui, é porque algo aí dentro também foi tocado por essa oração. Então faz assim, deixa o seu like para que essa corrente de fé continue alcançando mais pessoas. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal, porque toda noite tem um novo momento de oração, de entrega, de transformação. E para eu saber que você ficou até o final mesmo, comenta aqui embaixo. Eu creio no poder da oração. Vai ser lindo ver quantas pessoas estão rezando junto, de coração aberto. E se quiser continuar nessa atmosfera de fé, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente viveu hoje. Clica e continua comigo. Olá!